Você acredita que trair é uma questão de caráter, que quem trai é egoísta, covarde ou simplesmente não ama de verdade. Essa explicação é reconfortante, é simples, divide o mundo em bons e maus e nos dá a ilusão de que nunca faríamos algo assim. Mas, e se essa explicação, por mais óbvia que pareça, fosse radicalmente incompleta? Pesquisadores das universidades de Cornell e Toronto documentaram algo perturbador. Mais de 70% das pessoas que cometem traição descrevem sentir amor genuíno pelo parceiro no momento em que traem. Não ausência de sentimento, não indiferença. Amor coexistindo com a traição. A traição não é necessariamente a ausência de amor. Às vezes, é a presença de dois sistemas neurais em guerra simultânea. Então, o que está realmente acontecendo? A resposta não está no caráter dessas pessoas, está na arquitetura do cérebro humano. E o que a ciência descobriu vai mudar a forma como você entende não só a traição, mas o próprio conceito de amor. A doutora Helen Fisher, neurocientista da Universidade Rutgers, passou mais de 2 décadas mapeando o que acontece no cérebro quando as pessoas amam. E o que ela descobriu dentro dos scanners de fMRI foi surpreendente até para ela. O amor romântico, aquele vínculo profundo, a sensação de essa pessoa é minha, ativa o núcleo accumbens e o área tegmental ventral, o sistema de recompensa dopaminérgico, o mesmo sistema que é ativado por cocaína, o mesmo sistema que cria dependência. Mas o desejo sexual, o impulso pela novidade, pela atração física, ativa um circuito diferente, separado. E aqui está o paradoxo que a neurociência revelou. Esses dois sistemas não se cancelam mutuamente. Quando alguém trai, o cérebro libera dopamina em quantidades comparáveis às de um estado de euforia induzida. Ao mesmo tempo, os níveis de oxitocina, o hormônio do vínculo, da confiança, da intimidade, permanecem elevados em relação ao parceiro original. Dopamina, prazer, novidade, motivação. Oxitocina, vínculo, confiança, apego. Cortisol, culpa, ansiedade, conflito moral. Serotonina, obsessão, ruminação. O resultado é um paradoxo neuroquímico. 2 sistemas de recompensa operando em paralelo, sem que um elimine o outro. A pessoa não escolhe entre amar o parceiro e desejar outra pessoa. Biologicamente, os 2 estados podem coexistir. E esse é o detalhe que a narrativa popular sobre traição nunca conta. Não estamos falando de fraqueza moral. Estamos falando de 2 sistemas neurais primitivos em rota de colisão. E um ser humano no meio, tentando ser racional dentro de uma tempestade biológica que ele mal consegue nomear. Recue 40.000 anos. Seus ancestrais viviam em grupos pequenos, nômades. A monogamia não era uma norma universal. Era uma estratégia entre várias, adotada ou não conforme o contexto do grupo. A seleção natural não premiava a fidelidade por si mesma, premiava a sobrevivência. E muitas vezes, a diversidade genética era uma vantagem de sobrevivência. O cérebro que você carrega hoje, com todos os seus impulsos, conflitos e contradições, foi moldado por esse ambiente, não pelo mundo moderno, não pelos valores do século XXI, mas por uma pressão evolutiva que durou centenas de milhares de anos. O psicólogo evolucionário David Buss, da Universidade do Texas, documentou algo notável. O ciúme, a infidelidade e a busca por novidade sexual estão entre os comportamentos mais universalmente registrados em todas as culturas humanas estudadas, de tribos isoladas da Amazônia às sociedades industrializadas europeias. Não porque as pessoas sejam más, mas porque a evolução selecionou esses impulsos por razões que, na savana, faziam sentido absoluto de sobrevivência.
Você não está lidando com um defeito de caráter do seu parceiro. Você está lidando com o peso de 200 mil anos de história biológica que ele nem sabe que está carregando. Cada impulso que parece moralmente errado pelos padrões modernos foi, em algum momento da nossa história evolutiva, uma vantagem adaptativa. A atração por novidade, a comparação constante, o olhar que vai além do parceiro. Esses não são sinais de desamor, são sinais de um sistema que foi programado para sobreviver em um mundo que já não existe mais. Pesquisadores da Queen's University identificaram 3 perfis psicológicos que aparecem repetidamente em pessoas com histórico de infidelidade. Não são categorias absolutas, são padrões. E reconhecê-los muda tudo sobre como você entende o que aconteceu, ou pode acontecer, no seu relacionamento. Mas há algo ainda mais contraintuitivo: a culpa. Estudos de neuroimagem da Universidade de Zurique mostraram que após a traição, o córtex pré-frontal, região responsável pelo julgamento moral, entra em conflito direto com o sistema límbico, que processa a recompensa e o prazer. É esse conflito que gera a culpa aguda que a maioria dos traidores descreve, aquela sensação física de mal-estar, insônia, ruminação. E aqui está o paradoxo que a ciência aponta. A culpa, contraditoriamente, prova o vínculo. Quem não sente absolutamente nada após trair, provavelmente não tinha apego real. Quem sofre com a culpa, sofre porque o amor pelo parceiro é real e o sistema moral está em colapso com o que aconteceu. A culpa não é punição. É a prova de que 2 sistemas que não deveriam ter sido ativados ao mesmo tempo foram. Se você está assistindo isso porque foi traído, o que essa ciência diz sobre você não é que você foi escolhido para sofrer por alguma falha sua. É que você estava em um relacionamento com um ser humano, carregando uma biologia que não pede permissão antes de criar conflito interno. Se você está assistindo isso porque traiu, o que essa ciência diz sobre você não é que você é uma pessoa má. É que você provavelmente não entendeu o que estava acontecendo dentro de você. E que a ausência de linguagem para nomear esse conflito foi, talvez, mais destrutiva do que o impulso em si. Compreender não é absolver. Compreender é ter acesso ao real. E o real é o único lugar onde mudança é possível. A narrativa simplista de quem trai é mau não te protege. Ela apenas te impede de ver o que realmente está em jogo e de agir sobre isso com inteligência. Então, o que você faz com tudo isso? A pesquisa é clara. Os relacionamentos com os menores índices de infidelidade não são aqueles onde os parceiros são melhores pessoas. São aqueles onde existe um canal aberto de comunicação sobre necessidades não atendidas. Pesquisadores da Universidade de Michigan concluíram que casais que discutem abertamente sobre atração a terceiros, sem julgamento, sem drama, com curiosidade genuína sobre o outro, têm 58% menos probabilidade de infidelidade do que casais que tratam o tema como tabu absoluto. O silêncio não protege o relacionamento. Ele cria as condições para que o problema cresça no escuro. O que a neurociência, a psicologia evolutiva e os dados clínicos apontam, convergindo, é que a maior ameaça a um relacionamento não é a existência do desejo por novidade. Esse desejo é universal, é humano, é biológico. A maior ameaça é o silêncio sobre ele. A biologia criou o impulso. A evolução o selecionou. A cultura construiu o tabu. E você, agora, tem a possibilidade de criar a conversa que nenhum dos dois aprendeu a ter. Não porque seja fácil, mas porque o silêncio, provadamente, custa mais. O parceiro que te faz sentir seguro o suficiente para ser honesto sobre o que você sente
Mesmo quando o que você sente é difícil, não é o parceiro perfeito segundo os filmes. É o parceiro que a neurociência chama de fator de proteção contra infidelidade. Se esse vídeo mudou algo na forma como você vê isso, compartilha. Não como julgamento de alguém, como compreensão de que todos nós carregamos uma biologia que precisa ser entendida, não só combatida. Nos comentários, qual dos 3 perfis você reconheceu em alguém que você conhece? Me conta aqui embaixo. E se você quer entender mais sobre os mecanismos invisíveis que constroem e destroem os relacionamentos, o próximo vídeo vai te deixar sem palavras.